Fala galera, tudo bem? Carlinha por aqui. E hoje a gente começa a competência de número 5, que é a competência tipicamente literária. Vamos lembrar o que a gente está fazendo? A gente está pegando as habilidades da matriz de linguagens do Enem e a gente está resolvendo aquelas questões que são mais difíceis dentro do parâmetro B. A nossa lógica com isso é maximizar a sua possibilidade de ganho de pontos para que você tenha, com certeza, um 40 a mais na sua prova. Se as questões difíceis saem, e as fáceis vão sair também, né? Então, mais ou menos essa é a nossa lógica. A ideia aqui é aperfeiçoar, é refinar o seu conhecimento. E a C5 é muito importante, né? As habilidades da C5, tanto a 15, a 16 e a 17, elas são muito importantes por quê? Porque elas dizem respeito à parte mais conteudista da literatura. Normalmente são questões que aparecem com um grau de dificuldade um pouco maior. A gente tem todos os níveis de dificuldade para todas as habilidades. Não me entenda errado. Só que, tradicionalmente, as habilidades 15, 16 e 17, elas trazem um nível de dificuldade um pouquinho maior, sim, tá? Então, Carlinha, e H15, né? O que é a H15? Gente, a habilidade 15 é literária e ela vai falar pra gente estabelecer relações, então conectar texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e o contexto político. Ou seja, é aquela habilidade que a gente mais estuda, na verdade, nas aulas de literatura, né? Que é entender o que estava acontecendo no mundo, como que isso se reproduz no texto, é conectar o texto ao seu contexto histórico de produção, às escolas literárias. É aqui que, no geral, aparecem as escolas literárias, tá? Dica para você, revisão final. Quais escolas literárias a gente traz? Realismo, é bom dar uma revisada, né? Principalmente no Machado, mas principalmente o naturalismo, modernismo e romantismo de primeira fase. Essas têm que estar muito na ponta da língua em relação ao contexto histórico e às representações que são feitas, que aparecem com frequência. Vamos lá então, ó. Trouxe aqui uma questão, trouxe duas questões, na verdade, de poesia. Né? Trouxe duas questões de poesia que tem um nível de dificuldade normalmente maior. A galera costuma ter dificuldade de lidar com poesia. Publicado em 1904, e aí assim, ó, começou a ver o texto trazendo referências ao período histórico, já traz ali ou já suspeita da habilidade número 15, tá? O poema Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. Então, alguma coisa que acontece no texto A Pátria tem a ver com a ideia de uma república, Primeira República, da República Oligárquica. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que. Então, como que o Olavo Bilac aqui, ele se coaduna, ele se relaciona, ele se conecta com o projeto dessa república oligárquica, do projeto que a gente tinha nessa Primeira República, a república também chamada de República da Espada, tá? Vamos lá. A paisagem natural ganha contornos surreais. Cuidado, hein? Surreal aqui parece só um termo, mas é um conceito. Surreal evoca a ideia de um surrealismo, de uma natureza onírica, de um texto que mistura sonho e realidade. Como projeto brasileiro de grandeza, a prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas do governo, reforçando uma ótica que seria do liberalismo. Os valores afetivos atribuídos à família, devem ser aplicados também aos ícones nacionais. A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento. E a valorização do trabalhador passa a entregar o conceito de bem-estar social. Cuidado, né? Bem-estar social parece deslocado do tempo. Bem-estar social no início do século XX, né? Publicado em 1904. Tipo, não. Na segunda metade do século XX, a gente até pode já começar a pensar, mas aqui no início, não. Vamos pro texto, ó. Olavo Bilac, lembrando, Olavo Bilac é um poeta do parnasianismo. E a ideia do parnasianismo é a construção de uma lógica de arte pela arte. Então eu tenho a lógica de que a arte se basta. A literatura não precisa subverter a funções sociais maiores, a literatura não precisa trazer reflexões profundas, a literatura só precisa ser bonita. A parte boa disso, né, é que por mais que eles quisessem fazer textos esvaziados, porém complexos, muitas vezes eles acabavam escorregando e caindo sim em reflexões. Porque é muito difícil escrever sobre nada, né? Você na quinta série tentando fazer dali a sua redação o mínimo de linhas que a professora pediu, com certeza se lembra dessa sensação de que encher linguiça não é uma tarefa fácil necessariamente. Então, por mais que ele trouxesse uma ideia, né, da arte pela arte, não necessariamente era aquilo que a gente percebe, tá? Então vamos aqui pro texto, ó. Título. Lembrando, título é sempre importante. A Pátria. Ama, uma ordem, né? Esse eu lírico safadinho já começa impondo coisas pra gente. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país
como este. Aqui deveria ter o acento. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui, perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Então existe uma evocação da natureza, né? Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de incêndios. Vê que grande extensão de matas, onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com o seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Então, ele começa trazendo a ideia de que o Brasil é enorme, de que o Brasil é maravilhoso, de que o Brasil é fantástico. E o Brasil é uma terra de riquezas naturais. Essa ideia de associar a identidade nacional a esses elementos da natureza está presente no Brasil desde o primeiro documento escrito, desde o quinhentismo. A gente traz a lógica de que o Brasil é o Brasil porque o Brasil é a terra da riqueza natural, o Brasil é uma terra próspera. Bom, só que depois ele vai falar, a gente tem um lugar exuberante, então o que você, indivíduo, precisa fazer? Você, indivíduo, precisa se dedicar. Você, indivíduo, precisa trabalhar. Por quê? Porque essa terra, se você se esforçar, não vai negar a você o pão que mata a fome, o teto que agasalha, né? É isso que ele fala. Então, se você tiver esforço dentro dessa terra que é tão rica, você vai conseguir prosperar. É a ideia do esforço individual, é uma lógica mais liberalista, mais individual. Lembra, gente, a república oligárquica, a lógica da oligarquia é essa. É de que o indivíduo, né, o indivíduo pelo indivíduo tem que ir atrás, não necessariamente o Estado. A gente não tinha uma visão de Estado assistencialista. É exatamente isso que o Getúlio Vargas vai combater. Né? O populismo do Getúlio Vargas vem justamente com uma lógica mais assistencialista para o Estado. Então vamos lá. A paisagem natural ganha contornos surreais? Não, é uma coisa bem normal, né? Bem real, bem pé no chão. A prosperidade individual, como a exuberância da terra, independe de políticas de governo, ou seja, cabe ao esforço individual, cabe ao indivíduo conseguir aquilo que ele quer. Os valores afetivos atribuídos à família, a gente não tem referências a isso, né? A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza? Não. Por quê? Porque para que você tenha a riqueza, você precisa trabalhar. Não é uma situação inerente para todo mundo, não. A riqueza só é possível mediante o trabalho, é isso que ele está falando. A valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social? Não. Por quê? Porque, de novo, é a lógica do individualismo, do esforço individual, de que se você se dedicar, você vai conseguir a prosperidade. Então, galera, a ideia que a gente tem aqui é que a prosperidade individual, ela independe de políticas de governo. De novo, gente, lembra da estrutura da República da Espada, lembra da estrutura dessa República Oligárquica, que é justamente aquilo que aqui o Getúlio Vargas, né, uma das coisas a que Getúlio Vargas vai se opor quando ele funda, quando ele constitui o Estado Novo. Tudo bem? Boa? Tranquilo? Vamos para a próxima? A gente tem aqui, uma questão longa, comprida, né? A poesia de Augusto dos Anjos. Opa! Augusto dos Anjos é um autor do pré-modernismo. Ele mesmo já está falando pra gente. O pré-modernismo não é uma escola literária, não é um movimento literário. O pré-modernismo é única e exclusivamente um agrupamento didático. Eu não sabia onde enfiar esses autores que não estavam naquilo que estava sendo produzido antes. Simbolismo, realismo, parnasianismo. Mas também não eram ainda modernistas, porque o processo da primeira geração modernista é um processo de renovação muito brutal, muito brusco, muito absoluto. Então, sem saber onde encaixar, sem saber onde colocar esse autor, a gente enfia todos eles justamente no quê? Nessa caixinha meio esquisita que a gente chama de pré-modernismo. De transição, uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição. Ele está perguntando pra gente, cara, por que esse texto é um texto pré-modernista? Então, o que a gente tem de características desse texto que o classificam como pré-modernismo? E a ideia do pré-modernismo é o seguinte: ele já começou a inovar alguma coisa, normalmente dentro do campo temático, da abordagem de conteúdo, só que eu ainda não tenho a renovação estética que será promovida pelo modernismo. Então, o modernismo é um processo de renovação brutal, de mudança da tradição muito grande. A partir disso, para eu ter um texto modernista, eu vou precisar de um texto inovador, questionador ali, principalmente para a primeira fase, né, a fase heróica. O pré-modernismo, ele está ali,
né? Eu gosto muito da metáfora da piscina. Imagina que a inovação artística é a piscina. O pré-modernista ele está colocando o pezinho, vendo se a água está gelada. O modernista, galera, ele corre e ele pula em bola de canhão e se taca. É isso, ele é intenso, ele é renovador. Tá? Vamos lá. A forma do soneto, beleza. Os versos metrificados, a presença de rima e o vocabulário requintado. Além do ceticismo, que antecipam conceitos vigentes no modernismo. O modernismo odeia tudo isso. O modernismo vai contra soneto, vai contra verso metrificado, porque eu quero uma poética que seja libertação. Nas palavras do Manuel Bandeira é isso, não quero saber de lirismo que não é libertação. O empenho do Eulírio pelo resgate da poesia simbolista. Manifesta em metáforas como monstros de escuridão e rutilância, influência má dos signos do zodíaco. Galera, até concordo com vocês. A gente fala assim, o Augusto dos Anjos tem um pouquinho ali, um pezinho do simbolismo e uma influência do simbolismo, sim. Mas o enunciado de novo. Ele está perguntando por que esse texto é um texto de literatura de transição, por que ele é pré-modernista. Se eu estou falando do simbolismo, ele seria simplesmente um texto simbolista, né? Não faz sentido. A seleção lexical, ok, interessante, emprestada ao cientificismo. Pô, massa, então eu tenho um léxico, eu tenho uma palavra que não seria tradicional dentro da poesia, que evoca essa ideia mais científica. Como se lê em carbono e amoníaco, epigênesis da infância, e frialdade inorgânica, né? Esse termo mais específico, que restitui a visão naturalista. Então o homem estaria dentro de um plano natural. A manutenção de elementos formais, né? E formal é o quê? Soneto, decassílabo, rimado, vinculados ao parnasianismo e ao simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto. Então, olha que coisa interessante. Ele está falando, eu tenho uma coisa que se mantém, que é justamente o quê? A estrutura, enquanto eu inovo nessa construção poética. Eu trago elementos poéticos que são inovadores, que eu não esperava. Isso justificaria uma literatura de transição? A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva. Então, ele está falando, isso aqui é um texto metalinguístico. Ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados. Não, né? Nada de valores morais e científicos do modernismo, tá? Vamos lá para o Augusto dos Anjos, ele vai dizer assim, ó. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca do... Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e hás de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Um texto felizão, otimista? Não, né? Ele está dizendo, eu sofro, desde a epigênese da infância, a influência má do signo zodíaco. E observa como a ideia de eu, filho do carbono e do amoníaco, é uma noção que é muito existencial. Eu não sou filho de Deus, eu não sou um elemento abstrato, eu não sou o sopro na argila, não. Eu sou matéria orgânica, matéria que se decompõe. Então, tenho também uma sensação de desconcerto, né, do eu lírico com o mundo. Então, este ambiente me causa repugnância, eu não me sinto confortável aqui. E eu tenho a noção de que todos nós temos um grande objetivo. Que objetivo é esse, né? Qual é o propósito? Para onde nós todos estamos caminhando? Para ser ração de verme. Então, o verme está esperando ali para todos nós, porque eventualmente todos nós morreremos e ficaremos, né, somente dos nossos cabelos, só os nossos ossinhos puros aí, na frialdade inorgânica da Terra. Então, o destino de todos nós é a morte. A percepção de todos nós é a morte. Galera, vamos lá. Aqui, a gente já tinha desconsiderado algumas, né? Então, a gente já tinha desconsiderado a gente já tinha desconsiderado a B, e a gente estava ali mais ou menos entre a C e a D. Então, a seleção lexical emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênese, que restitui a visão naturalista do homem, né? Então, o homem enquanto um elemento mais natural. Pô, isso rola no poema? Rola. Mas lembra que a gente está perguntando o quê? O que tem de transição? Então, eu preciso de uma alternativa que traga um ponto novo, eu preciso de alternativa que traga aquilo que se mantém.
É por isso que aquela que responde efetivamente o que está sendo perguntado, porque esse texto é um texto de transição, é a D, que traz um critério de inovação e traz um critério de permanência. Galera, é isso então, tá? Seguinte, a gente ainda vai aparecer aí, ainda vai trazer algumas outras questões da habilidade número 15, que é uma habilidade um pouquinho mais espinhosa, eu sei, né? Como roer aí um caroço de piqui, a gente vai com calma e vai com cuidado. Mas não se preocupa, tá bom? Porque eu tô com você por todo o processo, tá? Beijo, beijo e até mais. Tô indo.